Bom dia, crianças. Na aula de história hoje, a tia Márcia vai falar um pouquinho sobre o fim, do primeiro reinado, que foi o reinado que se estabeleceu por Dom Pedro I, certo? Vamos analisar juntos a página 72? Amanda e João Vitor analisar com a tia Márcia. Primeira coisa, eu quero que vocês verifiquem essa foto. É um quadro, tá? Esse quadro representa a abdicação do primeiro reinado. Foi quando Dom Pedro entregou seu cargo, Então, essa foto mostra isso. Ele abdicou, ele abriu mão, do trono, do poder. E isso aconteceu em 1911. Então, essa tela aí, ela foi pintada a óleo. É uma obra que retrata o momento em que Dom Pedro entrega uma carta, olha lá, ele entrega na carta para o major, certo? Miguel Frias. E essa carta, estava escrito nela a renúncia, Ele deixando o poder, certo? Ele deixando o poder e passando para seu filho de apenas 5 anos. Quer dizer, ele estava abrindo mão, do poder que até então ele tinha conseguido, com a independência do Brasil, com todo aquele processo que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas por que ele deixou o poder? Que nós vamos ver logo abaixo, Então ele deixou para seu filho de apenas 5 anos. É o que nós vamos ver agora aqui embaixo, tá? O governo de Dom Pedro I teve foi marcadas com muitas atitudes autoritárias de Dom Pedro. No começo, Dom Pedro, ele veio para fazer a diferença e realmente ele fez, Tornou o Brasil livre, não sendo mais colônia de Portugal e sendo um país independente. A partir do momento, que ele assumiu que realmente ele queria viver nesse país e que ele queria comandar o Brasil, Foi quando aconteceu aquele fato esplêndido no dia 7 de setembro de 1822, onde nas margens do Riacho Ipiranga, ele, usa aquele termo independência ou morte. De lá para cá, ao mesmo tempo que ele era querido por muitos, ele também passou a ser odiado por várias pessoas. E aqui fala que ele abriu mão do poder dele justamente porque ele estava sendo o quê? Ele estava sendo condenado, ele estava sendo... A presença dele, as pessoas já não estavam gostando mais da forma como ele estava tratando as questões políticas no Brasil, de formas muito autoritárias. Mas o que é autoritarismo? Olha lá, no nosso glossário. É aquilo que é imposto à força, que não tem negociação, não tem diálogo. Eu quero desse jeito, pronto, e acabou. Eu governo o país, eu sou o imperador Dom Pedro I, então aqui eu faço da forma que eu quero e ninguém pode contestar. Então ninguém tinha esse poder de contestar e ele poder, ver, não, peraí, tudo bem, vamos dialogar aqui, não tá legal assim, vamos fazer dessa forma. Então, pelas atitudes autoritárias que Dom Pedro I tinha, então ele começou a ter uma rejeição muito grande pelo povo brasileiro. Mas por quê? Por que ele tinha essas atitudes autoritárias? A partir do momento que ele impôs uma Constituição em 1824, lembra? Que foi repudiado, uma rejeição muito grande, as pessoas não aceitavam. E a condenação da morte também do Frei Caneca, que a tia Márcia já explicou. E o pagamento de uma quantia muito grande para Portugal, em troca de reconhecimento. Não, eu vou pagar, um valor muito alto para que a independência seja reconhecida em Portugal.
Mas como imperador, ele não atendia às reclamações do povo que aqui vivia, certo? E a rejeição do governo dele foi crescendo cada dia mais. E cada dia aumentava e chegou um ponto que ficou insustentável. Até os jornais criticavam Dom Pedro I, acusando ele de dar muita atenção, né, às questões que envolviam Portugal e esquecia das questões que ele tinha que preocupar com o próprio Brasil, com o próprio povo brasileiro, né? Aí começou a ficar complicado para o lado de Dom Pedro I, viu, crianças? Muito complicado. Assim, criticado pela imprensa, né, jornal, e pelo povo, que protestava, as pessoas começaram a sair nas ruas protestando, né, levantando uma bandeira, não, nós não queremos Dom Pedro. As pessoas começaram a ver que realmente ele era arrogante, realmente ele era autoritário, realmente ele não estava se preocupando muito com as questões políticas do Brasil, e sim com o que repercutia lá fora, certo? E aí ele decidiu deixar o trono para seu filho de apenas 5 aninhos, que era chamado de Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 aninhos e que nasceu aqui no Brasil. Mas como ele não podia deixar uma criança de 5 anos no poder, e a rejeição dele estava muito grande, ele não teve uma outra opção a não ser deixar o trono, porque senão consequências maiores iriam acontecer, ele deixou um tutor. Mas o que é um tutor? Né? Ele trouxe uma pessoa que ele acreditava muito, que ele confiava muito, né, para cuidar do seu filho, Pedro de Alcântara. E esse homem, né, tá aí, ó. Ele escolheu José Bonifácio de Andrade e Silva para cuidar, para ser o tutor do seu filho Pedro de Alcântara, tá? E assim que ele resolveu toda essa questão de deixar um tutor cuidando do seu filho, né, aqui no Brasil, porque a criança assumiu o trono. Só que como ela era uma criança, não tinha como ele decidir questões. Então, José Bonifácio de Andrade e Silva fazia todo esse processo, cuidando, né, do filho de Dom Pedro I. E Dom Pedro voltou para Portugal. E recebeu um título de Dom Pedro IV, não mais Dom Pedro I, Dom Pedro IV. Com essa atitude, Dom Pedro pretendia resolver conflitos no Brasil e garantir o trono que permanecesse com a sua família. Então, ele pensou assim, não, eu vou voltar, eu não estou sendo bem aceito, as pessoas estão me condenando, não dá mais para mim, estou indo embora. Vou pegar minha malinha e estou indo embora para Portugal. E foi isso que ele fez. Mas ele deixou no poder, no trono, seu filho, de apenas 5 anos, né? Que essa criança ia crescer e aí sim ela ia continuar governando o nosso Brasil. E com isso, o poder não saía da família de Dom Pedro, certinho? Então, o trono foi passado só de mão para outras mãos, certo? Mas com a ajuda de um adulto, que é José Bonifácio de Andrade e Silva. Certinho, crianças? Ok? Beleza. Na página 74, agora eu quero que vocês façam só uma leitura sobre as constituições e a participação política, tá? Na primeira Constituição do Brasil, não foram apontados direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Aí fala também como a vida, a saúde, a educação, né, do povo brasileiro. Outras constituições foram elaboradas no país até chegarmos a um documento que reconhecesse um conjunto amplo de direitos e deveres das pessoas que aqui viviam. É o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos os nossos direitos e os nossos deveres assistidos perante a Constituição brasileira. Então agora eu quero que vocês leiam esse trecho a seguir da Constituição de 1988, que traz conquistas
relacionadas à participação popular e às garantias de direitos de forma igualitária, tá? Direito igual para todos. O artigo 6º fala o seguinte, olha o que fala o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, quer dizer que na nossa Constituição, essa de 1988, né? Houve muitas mudanças, muitas transformações e realmente o povo passou a ter seus direitos, né, reconhecidos. Ao mesmo tempo, nós temos nossos deveres, né, mas também temos os nossos direitos, como direito a nascer, direito a ter um nome, a ter uma nacionalidade, direito à saúde, direito a ter bons médicos, hospitais, policiamento, direito à maternidade, as mamães aí, né, que têm seus filhos, então ela tem esse direito de ter um momento com seus filhos para cuidar quando estão bebês, né? Então, tudo isso hoje, criança, está na nossa Constituição brasileira, tá? Então, depois vocês dão mais uma olhadinha, dá mais uma lida. E aí está a nossa aula de hoje. Finalizo agradecendo vocês, meus amores, por prestar atenção. E agora a tia Márcia fará aquelas perguntas que eu adoro, né? Adoro ver vocês respondendo, né? Então fiquem com Deus e até a próxima aula de história. Beijos, meus amores. Tchau, tchau.